Boa noite a todos. Que a paz do Cristo esteja sempre junto a todos nós, aos nossos corações, nos iluminando, nos fortalecendo para um ano novo, né? No calendário humano que se inicia. E a gente pensa assim, mais um ano que temos a oportunidade de estarmos aqui reunidos numa casa como essa, organizada, com a vibração espiritual tão carinhosa que nos acompanha a todos, nos inspirando sempre o progresso, a elevação, o crescimento moral. As nossas primeiras palavras serão sempre de agradecimento a Deus por essa oportunidade. O tema da noite de hoje, ele é muito bom para iniciarmos o ano, não é mesmo? Falarmos de ódio. Terminamos as festas, né, de fim de ano, as reuniões, onde fomos colocados à prova, vários de nós, né, junto a amigos, junto a familiares, locais de trabalho, encontramos um trânsito mais difícil, muitas vezes, né, um local de compra mais tumultuado, e nos vem essa mensagem falar de ódio. Olha como é bom para nós avaliarmos, nos avaliarmos diante do Evangelho de Jesus, diante do Evangelho, através da instrução desses Espíritos, como nós estamos, né, com as nossas emoções e sentimentos. Na realidade, foi na prática, né? Final de ano é geralmente um momento oportuno para se encontrar, para se reunir e para fazer a coisa que é mais difícil para muitos de nós ainda, que é conviver. Porque nós somos ainda criaturas muito difíceis. Nós ainda temos muitas dificuldades para nos entendermos, nos compreendermos, nos aceitarmos, nos respeitarmos. Nós somos essas criaturas difíceis. E quando mais de uma criatura difícil se junta, alguém tem que ser ali a criatura que está mais tranquila, mais afável, com mais condições de contornar uma situação que poderia se precipitar numa violência, muitas vezes por um motivo bobo, uma discussão, um mal entendimento naquele horário que a família está junto, ou no local de trabalho, e daquelas palavras ríspidas, que começa por uma irritação, pode ter um ato de uma explosão muito mais séria, que não podemos nem adivinhar o que o outro pode chegar a fazer. E a gente, então, sente que muitos ainda trazem, né, uma agressividade. O que a gente tem comentado? Por que eu falo que a gente tem comentado? Porque hoje a gente conversa não só pessoalmente, mas também lá pela internet, pelos meios de comunicação, né? Lá no Facebook, lá no Instagram, são vários meios aí, o tal do Twitter. As pessoas falam e reclamam. Nossa, como as pessoas estão agressivas. Como as pessoas estão rancorosas, ressentidas. Elas estão com ódio. E ao mesmo tempo que fala aquilo, responde o outro lá no... Talvez pessoalmente não fosse capaz, mas ali atrás do computador, atrás lá de alguma coisa, acho que porque está longe, se vê no direito de dizer uma série de coisas lá para o outro, que o outro vai ficar magoado, chateado, e ali no outro ela despeja, o que ela despeja? O ódio, a raiva. Nós temos encontrado muito isso. Somos uma sociedade adoentada, doente. Porque muita agressão. Porque a agressão ela não é só física, é agressão verbal, é agressão pelo pensamento.
Quando um começa a falar, eu já começo a pensar que eu vou responder, porque ele vai dizer isso, que eu vou falar aquilo outro, que eu vou fazer. Olha só o duelo, ó. Precisa de espada não, ó. As línguas estão duelando. Ou então os pensamentos estão duelando. Nós ainda vivemos na base da competição. Quem vai ganhar esse ponto de vista aqui? Quem vai ser aquele que vai ter a ideia, que vai dar a palavra final? O argumento que vai exterminar com todos os outros e vai fazer o outro se calar. Quem será? Então, é uma relação competitiva que naturalmente vem aquele ódio. Então, quando a gente vai falar de ódio, vamos lembrar que o sinônimo de ódio é a raiva, é a cólera, a fúria, furor, a irritação. Pode dar o nome que você quiser. É ódio. Que na realidade é um instinto que se sente naquele momento que você reconheceu que alguma coisa te agrediu. Até um objeto. Está lá o pobre, né? Às vezes eu costumo contar muita história que a gente às vezes vê criança, né, de criança. Está lá a criança engatinhando, natural, fazendo a sua descoberta, tropeça, bate lá a boquinha na ponta da mesa ou da cadeira e vem a mãe e faz o quê? Muitas vezes, eu vi uma situação dessa, achei muito interessante. Mesa feia, e vai lá, bate bastante aqui, ó, na mesa, ó. Essa mesa aqui te machucou. Quer dizer, não foi a criança, foi o outro, a mesa. Então, bate no objeto. Foi o objeto culpado. E assim a gente pode falar, que porcaria de celular que não está dando aqui, né? Não está pegando o sinal. E a pessoa se irrita e zune aquele negócio. Como zune a caneta que não funciona. Como chuta o carro que não está pegando. Quebra o lápis que não está funcionando. Até quebrar alguma coisa que não vai ter conserto. Até chegar um momento que não vai ter como... Não é uma coisa mais tão simples, que vai lá e compra outro. Então, a gente começa a pensar no ódio, é importante a gente fazer o estudo, primeiramente, imaginando o nosso ódio. Já viu como é que é mais fácil imaginar o nosso ódio do que o ódio do outro? Porque o nosso ódio, ele tem uma explicação. O nosso ódio, ele tem uma origem muito antiga, lá nos nossos primórdios mesmo, né? Era a forma como nós conseguimos sobreviver. Por que a gente fala que foi a forma que a gente conseguiu sobreviver? Porque ele faz parte de um instinto de preservação. A gente vai descobrir como é que ele vai fazer parte desse instinto de preservação. O animal irracional, ele tem uma coisa chamada ataque e defesa. Ele é atacado, ele se defende. Você acua um rato, se você deixar a porta para ele fugir, ele vai fugir. Mas se você acuar de uma tal maneira, ele vai ter que te atacar. Isso é um animal irracional. E nós chamamos, uma forma mais bonitinha, chamamos instinto de destruição. Então vamos viajar lá no tempo, vamos imaginar lá na pré-história, né, aqueles homens lá na caverna, vivenciando as suas dificuldades, e se deparam diante de um animal feroz, né, aquela fera, aquele rugido, e ele sente o quê? Medo. A emoção que todos nós temos. Medo, um terrível medo. E naquele medo, quais são, né? Está pedindo uma solução. Ele começa a entrar no estresse. E o animal está rugindo. E ele tem que decidir o que ele faz. Ou ele paralisa ali no medo e o animal pega ele, engole. Ou ele tem um estalo e sai correndo e foge. Ou ele ataca aquele animal para proteger o seu grupo social. E assim foi se perpetuando. Só que o medo ele é muito mal qualificado, né? A pessoa fala assim, mas que coisa feia, fulano tem medo. O medo ele é muito importante porque ele dá um limite. Porque se nós não tivéssemos essa emoção, medo, nós sairíamos por aí, né, sem noção até
da gravidade, pulando. O medo é importante para nos dar aquele, chegou o teu limite aqui. Então, quando esse medo surgia, que era considerado uma falha naquela resposta que a vida estava pedindo, se pedia alguma coisa para consertar aquele medo, um antídoto para você não ter medo dessa emoção. Mas não existe o que seria ideal, que chama-se a emoção da coragem. Para ter medo você tem que ter coragem, mas não existe essa emoção coragem. Não tem esse antídoto. Então o que o homem fez? Né? Ele percebe que ele não tem, ele passa a ter uma coisa chamada a coragem da raiva, do ódio. Porque quando ele percebe que quando ele tem raiva, o organismo dele todo trabalha os hormônios e desenvolve, né, o hormônio lá chamado adrenalina. E nessa adrenalina, a musculatura dele passa a ser mais fortalecida. Ele fica forte. Então vocês já perceberam isso aqui. Então ele começa a ter raiva, aqueles hormônios de adrenalina dentro do corpo dele vão dar força para ele fazer o quê? Enfrentar o medo, enfrentar a fera. Olha que interessante. Portanto, toda pessoa que tem muita raiva, que tem muito ódio, na realidade, o que ela tem? Muito medo. Ela tem muito medo. Ela está insegura. Ela não sabe como responder aquilo ali. Ela não quer paralisar. Ela não quer fugir. Então ela faz o quê? Ela ataca. É a resposta que se encontrou. Perpetuou-se isso geneticamente a tal ponto que a gente chama, né, de automatismo biológico. Toda vez que nós fazemos a percepção do perigo por alguma das nossas vias, a gente aguça. Todos os instintos são aguçados. Meu olho olha mais do que o normal, a gente começa a ouvir o barulho lá da pulga, a gente começa a sentir tudo, a pele vai eriçando igual um gato, tá tudo à flor da pele, porque a adrenalina tá a 1000. Olha por que a gente passa a ter tantas dores musculares. Cadê essa musculatura mesmo que vai ser ativada? Porque eu tenho que estar na posição de defesa, que é a raiva. Quando eu não tenho isso, eu não sei vencer o medo. Então eu aprendi a fazer desta maneira para sobreviver. Puramente instintivo. Toda vez que vejo perigo, existe um alerta e vem a raiva. Só que o que era lá um leão que dava medo, hoje, de tanto se fazer isso, um gatinho deu uma miada diferente, já foi também acionado lá o alerta e deu a raiva. Então existe uma outra coisa que nós podemos parar para pensar. O que faz despertar o medo? Porque quanto ao medo, eu não vou poder trabalhar, porque ela é uma emoção. E as emoções são que nem, né, que se diz, as estações da natureza. Você querendo ou não, elas vão estar por aí. Você que aprenda a administrá-las. Tá calor, usa lá, né, vai tomar banho, fez frio, usa um agasalho e por aí vai. Vai administrar as estações da natureza como você vai administrar as emoções. Olha o processo de administrar. Então, o que faz esse medo existir? A percepção que eu tenho de uma determinada realidade. Por isso que a gente fala assim, pô, mas fulano faz um escarcéu num copo d'água, né? Faz uma tempestade num copinho d'água. E outros fazem um copinho d'água numa tempestade. O que mudou? A percepção. Portanto, essa percepção não é absoluta, ela é relativa,
Ela é de pessoa para pessoa, de acordo com o seu entendimento da vida, de acordo com a sua maturidade, de acordo com a sua sensibilidade. Portanto, aquele que não conhecia, né, as questões climáticas, a questão lá dos meteoritos, que nunca estudou, para ele a percepção daquilo ali era o fim do mundo quando ele via. Hoje nós temos cientistas estudando, sabemos que aquilo ali, né, são fenômenos da natureza. E por aí nós fomos crescendo esse entendimento. Por isso a necessidade. Então, se nós tivemos um momento de instinto, puro instinto, que nós dizíamos, guerra, ataca para você sobreviver. Tem que conservar a espécie. Mas o tempo foi passar. E durante todos esses milênios, nós tivemos uma proposta de Jesus, que nos convidou dizendo assim, olha, ontem vocês fizeram isso para sobreviver. Vocês amavam seus amigos e odiavam seus inimigos, agiam como vocês queriam. Hoje, eu tenho um novo convite. Eu faço o convite para que vocês aprendam a amar. Mudem a percepção do medo que vocês têm da vida, dessa realidade. É um convite que foi difícil. Então, nós percebemos que, em um determinado momento, onde o espírito era apenas instintivo, vivendo apenas para atender necessidades materiais, ele foi progredindo, foi evoluindo, através de várias reencarnações. Em cada reencarnação, trazendo a sua bagagem, o seu conhecimento da encarnação anterior. E assim ele vai crescendo em moral e em inteligência. Então, de um instintivo, ele passa a ter sensações. Ele passa a ser um espírito que tem as suas sensações. São essas pessoas que a gente comenta que só fala em sensações de boca, de tato. Ela vive para atender sensações. Tem as necessidades, já começa a modificar para necessidades semimateriais, semimorais, é quando nós passamos a caminhar, então, para chegar ao sentimento. Olha só, mais instruídos, passamos aos sentimentos. Então, homem instintivo, com sensação, até chegarmos ao sentimento. Isso é progresso. Isso é o progresso. Nós vamos ter que atingir a proposta de Jesus, que nos trouxe uma lei, que é a lei de amor. Aí a gente para assim, mas espera aí. Como é que eu vou fazer isso? Primeiramente eu tenho que me observar. Eu ainda sou uma criatura puramente instintiva? Eu só reajo? Ou eu já consigo fazer uma percepção e lembrar de Jesus nos ensinando quando nos disse assim, vigiai e orai. Vigiai no sentido mais amplo da palavra. Não é vigiar o outro, não. Nem a vida de ninguém. É me vigiar. Olhar para dentro de mim. E quando acontece alguma coisa, qual o nome disso? Porque não adianta dizer que eu não sinto nada, porque é mentira. Eu tenho que ter coragem de saber o que eu estou sentindo. Essa é a coragem. O que está me dando medo? Por que essa situação eu reajo com tanto ódio, com tanta raiva? Se eu sei, então, que isso é o medo, medo de quê? Medo de quê? Que medo é esse que nos faz, agirmos de uma forma ainda tão irracional? E a gente começa a se questionar.
Porque eu vou ter que mudar. Na realidade, se eu não posso mudar essa emoção do medo, porque é impossível, o que eu posso mudar dessa história toda? A percepção que eu tenho. Olha como é que as coisas começam a modificar. Eu começo a ter que mudar essa percepção. Evoluir na minha percepção. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro eu tenho que lembrar de um dos convites mais antigos. Conhece-te a ti mesmo, que é o autoconhecimento. Enquanto eu não fizer isso, eu não sei que percepção mora dentro de mim. E eu já sei, né? Quando esse ódio é meu, a gente é até mais tranquilo em fazer essa avaliação, que a gente é mais complacente. Já viram como é que a gente é tão complacente quando se trata da gente, né? A gente tem sempre lá um cado de desculpa. Então a gente fala assim, peraí, por que eu ajo assim? Ah, olha só, o que eu tenho na base? A base de todo conflito, de avaliação, eu tenho ou orgulho, ou inveja, ou egoísmo, a vaidade. Sempre tem essas situações. Não tem como fugir. Aí eu começo a pensar assim, peraí, como é que eu vou caminhar para o amor? Então, é quando a gente falou do autoconhecimento. Então é aquele momento que eu estou na rua, na casa de alguém, no local de trabalho, e chega uma criatura e me trata de uma forma deselegante, digamos assim. A gente sabe que não é bem deselegante, é para ficar mais bonito. A gente quer ser elegante e fala deselegante. A gente não chama mais briga, a gente fala desinteligência. Olha como é que a gente está ficando melhorado. Então está tendo lá uma deselegância, uma desinteligência no local de trabalho. O outro veio para cima de mim. Eu não gostei. Aí eu já senti um negócio que no meu coração já bateu diferente, mas eu me lembrei, vigiai. Me vigiai. Aí eu começo a me vigiar. Olha como é que meu corpo está reagindo. Ó. A bateria da escola de samba dentro de mim, a pressão sanguínea, a adrenalina vai subindo, eu vou começando a ouvir, tentando ouvir o que o outro não falou, porque eu já estou vendo o olhar dele que está diferente comigo, porque é um olhar que eu já estou olhando diferente, ele está respirando diferente, eu estou sentindo o cheiro dele, está tudo assim, ó. Estou preparado. Se ele mexer o braço, vai ser para me atacar. Eu não vou esperar ele mexer o braço. Quando eu estou no instinto. Então eu vou atacar antes dele. Na realidade, eu ataquei uma hipótese. Que nada aconteceu. Aquilo tudo aconteceu só dentro de mim. Só dentro de mim. Quando o outro me trata de uma maneira descortês, o outro atingiu o quê? A minha vaidade. Não é mesmo? A minha vaidade. Quem é ele para falar comigo dessa maneira? Porque a vaidade é minha autoimagem distorcida. Eu tenho uma imagem minha. Quem é ele para falar comigo dessa maneira? Para me desrespeitar? Me botar lá como você igual a todo mundo? Igual a todo mundo? Olha lá a vaidade. Aí eu começo a perceber. Aquilo ali para mim foi uma agressão. E se foi uma agressão, e eu percebi como agressão, o que aconteceu? Liguei o alerta. Liguei o alerta e já estou pronta, já estou com raiva, já estou com tudo para atacar. Mas eu me lembrei que eu tenho que me vigiar. E aí eu posso parar. E dar uma respirada. E orar. Para ver se foi aquilo mesmo. Espera aí. Então a gente começa a caminhar dessa maneira. Então, da mesma maneira, eu posso ver um trânsito engarrafado. Aquilo está me atrapalhando. O trânsito está engarrafado. O sinal toda hora está fechado. O ônibus toda hora para. Ou então eu tenho uma doença que, por mais que eu vá ao médico e tome remédio, aquilo não resolve. Isso está me contrariando. Está me dando o quê? Frustração.
Ah, isso é uma agressão. Não é minha agressão à minha existência? Agressão à minha existência, alerta, alerta, eu estou preparada para atacar. Aquele carro que está me atrapalhando, eu vou brigar com Deus e com todo mundo. Porque eu percebi dessa maneira. Foi a minha percepção. E o tal do amor? Como dá problema entre o amor e o ódio, não é? Uma linha tênue. Quando ele enlouquece, esse amor virou ódio. Então é meu amor para cá, meu amor para lá, até o momento que você não me contrariar, até o momento que você não parar de me amar. Porque na hora que você parar de me amar, como é que fica o meu orgulho? Como é que fica? Aí eu falo assim, o meu amor próprio, meu amor exacerbado por mim mesmo. Como eu vou admitir ser trocada? Ou que alguém consiga ser feliz longe de mim? Isso sou eu, sentindo. Então a gente começa a pensar. O que vai acontecer? Fui agredida. Fui agredida, vem o alerta e vem toda uma situação que vai dar raiva e eu vou agir com aquela pessoa, com aquela criatura, com aquela situação ou qualquer outra, né? Então, nós percebemos que essas reações, elas ocorrem desde uma leve irritação, como nós falamos, até uma explosão maior que ocorre um homicídio. E depois? Depois a criatura sente um relaxar nas suas tensões. Inicialmente é isso que sente. Para depois, quando começa a pensar, ela fala assim, precipitei. Precipitação leva à violência. Ao desequilíbrio vai gerar uma violência. E alguém vai se machucar, alguma coisa vai se machucar. É a precipitação que se redundou naquilo ali. Por um minuto de invigilância, uma criatura pode colocar todo o seu futuro naquele momento para chorar. Como é que tem aquele ditado, né? Quem não ouve, cuidado, depois vai ouvir culpado ou coitado. Então é o cuidado. Cuidado. Cuidado com o que se fala. Então eu tenho que começar a pensar assim, como é que está essa minha percepção? Então Jesus me faz uma proposta de amor. E amor de benevolência, de indulgência e de perdão. Para quem? Para com o outro. Para com Deus, para comigo e para com o outro. Amor, a lei de amor, é perdão. Perdão é amor. Porque aquele que não me ama, o que está acontecendo nessa relação? Eu vou precisar ter o que por ele? Perdão. Aí vem a parte difícil. Porque até então está falando do ódio que vive dentro da gente. Da onde aquele se originou, né? Mas hoje, nós estamos aqui estudando, junto com a doutrina espírita, a altíssima moral que nos possibilita reavaliar as nossas percepções. Junto a essa doutrina que nos traz os exemplos de Jesus. O que Jesus falou? Amai, amor, amai os inimigos, amar a si próprio, não faça ao outro aquilo que não gostaria que fizesse a ti, não é mesmo? Bem-aventurados misericordiosos. É a fala de Jesus. Então olha quantas reencarnações, desde que nós éramos espíritos puramente instintivos, e hoje nós já podemos analisar. Será que entre
a ocorrência de um ato, eu tenho já um tempo, eu já aprendi pelas outras reencarnações, um tempo de avaliar isso, e não ser mais uma criatura meramente reativa. Aconteceu, eu faço. Bateu, levou. Falou, eu respondo. Olha só, isso aí é aquele homem instintivo. É o que nós poderíamos chamar hoje em dia de deseducado. Aquela pessoa que sai dizendo tudo que pensa, ela hoje é deseducada. Ela vai ter que aprender a se educar, porque tem que ter um filtro. É justamente isso que a gente está falando, desse filtro. Entre acontecer e falar, tem que ter um espaço de tempo que eu respiro. E organizo aqui primeiro, né? Meu corpo físico que está sob essa forte emoção de uma situação. Eu preciso de um tempo. Então, quando o outro reage, isso é problema do outro. O problema é quando eu sou reativo. Porque quando eu sou reativa, é como se eu retornasse àquela criatura ainda tão instintiva lá da caverna, que não sabe que por medo só vai atacar. Só existe essa possibilidade? Será que eu não posso questionar assim? Olha só, aquele outro que está me contrariando ali, ele não está me colocando em risco a minha sobrevivência, não. Ele só pensa diferente de mim. Ele tem direito de pensar diferente de mim? Tem. Tanto quanto eu tenho. Olha como é que a gente já começa a mudar. Aquela criatura outra lá, que falou que não gosta de mim mesmo, e que nada que eu fizer vai ser bom para ela, ela pode? Pode. Ela tem boca, ela fala o que ela quiser. O problema não é o que eu vou fazer com isso que ela falou. É motivo da minha percepção chegar a um extremo de eu ter um ato de agressão, ou se eu já consigo entender assim, é a opinião dela, eu não vou agradar a todo mundo mesmo. Quando a gente não fala isso um com o outro, nem Jesus agradou todo mundo, não é muita vaidade da minha parte achar que todo mundo vai gostar de mim? Não vai, gente. É muito interessante, até pra gente, vou botar tudo para efeito, se a gente tentar agradar todo mundo, realmente a gente enlouquece. Um dia eu saí de um determinado lugar de uma palestra, e teve uma pessoa que chegou perto de mim e falou assim, como eu gosto do seu estudo, da sua voz. Que a sua voz, não sei o que, papá. Olha, eu não dei 3 passos, veio uma outra pessoa e me chamou. Fala uma coisa para a senhora, a sua voz me irrita terrivelmente. Ela me irrita. Eu gostaria, quando a senhora fizer... Bem, média 5, passei de ano. Né? Vou fazer o quê? Bem, tentando. Então, tem coisas que eu posso mudar e vão ter coisas que eu não vou poder mudar. Eu vou tentar melhorar, mas não vou. Então, a gente vai percebendo como é que são as avaliações. Então, vocês já imaginaram se a gente se coloca numa relação social aí para agradar todo mundo? Então, o outro não gosta mesmo. Então, a gente começa a se dar conta do perigo do tal do amor possessivo. Desse amor que eu acho que o outro é obrigado a ficar ali, né, me amando eternamente. Não vai funcionar. Nem nas relações familiares, nas relações amorosas, né, de casais. A gente sabe que não acontece. A gente tem que estar preparado para a instabilidade do outro. Porque muitas vezes o outro é instável emocionalmente. São aquelas criaturas que hoje quer sol, amanhã quer neve, amanhã quer frio, cada hora quer um negócio. Tem pessoas que estão instáveis. E às vezes a gente sabe disso e quer continuar uma relação. Como é que vai pedir que o outro tenha uma estabilidade no relacionamento? Se ele não consegue com ele mesmo. Então, a gente fica aqui, né, fazendo um exercício de sentir quando o outro se aproxima e nos incomoda. É aquela pessoa que nos persegue, é aquela pessoa que nos fez mal, que nos deseja mal, é aquela pessoa
que pode se chamar de um inimigo. Por que um inimigo? Porque ele age contra a minha felicidade. Ele se aproxima, só a aproximação da pessoa eu já começo a sentir meu corpo. É natural. Porque ela está me dando medo. Eu não sei o que ela vai fazer. Tenho medo. Até que a gente começa a inspirar, respirar, acalmar e pensar assim, espera aí. Aconteceu o que Deus quiser, não é mesmo? E seja a vontade de Deus. Vamos estar recebendo o outro na paz. Que quando nós já mudamos. Nós não somos mais aquela criatura de briga. A gente já não quer mais briga. O outro não vai encontrar mais na gente aquele imediatismo, aquela pessoa reativa. Já vai encontrar uma pessoa que consegue, pelo menos, aprender a língua assim, ó. Faz aquela carinha de paisagem. Né? Pelo menos já vai encontrar essa pessoa. Já melhorou? Já melhorou. E lá dentro empreste, me ajuda, me fortalece, Senhor. Não me deixa aqui só, não me dá força. Me dá paciência, me dá entendimento, me dá compreensão. E deixa eu sentir essa paz dentro de mim. Porque eu não quero repetir tudo que eu já fiz. Por que eu não quero? Porque eu fiz uma escolha. Não é porque eu sou medrosa. Não é porque eu tenho medo do outro. Nada disso. Eu já aprendi a levantar minha espada 1000 vezes. Só que eu ouvi Jesus quando ele disse assim, guarda a tua espada agora. Tu já aprendeu a usar a tua espada para sobreviver? Então agora meu pedido é outro. Vou fazer um pedido mais difícil. Embainha a tua espada. Guarda a tua espada. Guarda a tua língua quando você tem a resposta na ponta dela. E fica quieto. Aprende a ficar quieto. Aprende a entrar em oração. Olha como é que a proposta é difícil. E o que é mais fácil? Sair por aí berrando, gritando, batendo o pezinho, destruindo as coisas. Ou inspirar, expirar e se segurar e ficar quieto com o combate interior de si mesmo. Que é aquela luta das... E fala, oi alma, calma aí. Vamos acalmar. Não é assim que vai resolver. Eu não resolvo mais as coisas daquela maneira, vou fazer o que tiver que fazer. Não. Eu quero ser feliz sim. Mas não em cima da felicidade de ninguém. Não mais a qualquer preço. Porque eu escolhi o padrão de Jesus. Somos nós que estamos aqui. Por isso que nós nos calamos. É por isso. É por isso que muitas pessoas falam assim, nossa, fulano agora está sem reação. Está aprendendo a se dominar. Para não fazer bobagens que já fez e depois ficar se arrependendo. Quantas histórias o plano espiritual relata nos livros, né? De espíritos que num minuto de invigilância cometeram atos, que aquilo continuou num processo, né, depois de desencarnados. Que ali virou um ódio, porque um faz um negócio, o outro faz outro negócio, e aquilo ali vira um círculo de ódio. Igual aquelas duas crianças brigando. Eu que dei o último tapa. Não, o último tapa fui eu. E assim são as reencarnações. O último tapa fui eu. Até que alguém amadurece. E deixa o outro pensar que está dando tapa, que isso é legal. Porque quem agride está doente. Tem que ser uma pessoa doente. Porque quem tem saúde, quem está feliz, ama, agrada, abraça, quer beijar. O mundo é lindo. É uma outra percepção. É uma outra percepção. Essa questão da percepção é que nós temos que nos reeducar com Jesus. Como é que eu tenho percebido o outro? Que o outro vai falar, que o outro vai chegar, isso é problema dele. É como eu recebo isso que o outro me traz. De que maneira? Será que eu já sou uma pessoa mais amadurecida?
Será que eu já sou pelo menos uma pessoa mais comprometida com o Cristo, que me pediu, a todos nós, um pouco mais de amor, de tolerância? Então, numa mensagem, né, como a de hoje, do Espírito Fenelon, quando ele diz, né, para a gente se dedicar, principalmente a amar aquele que nos inspira, indiferença, ódio e desprezo. Aí a gente vai falar do ódio do outro. Aí já ficou difícil. Como é que eu vou amar essa criatura? Ué, mas quando sou eu que odeio? Eu tenho todas aquelas explicações lá atrás? Será que eu não posso falar assim? Olha, o outro, ele nada mais é do que uma pessoa que tem os mesmos direitos que eu tenho. Tem o mesmo princípio. Ele também tem o seu lado instintivo, ele não está lutando, ele está caminhando, ele está passando por várias reencarnações. E a gente olha o outro e fala assim, qual o direito que ele tem? Os mesmos que eu tenho. Direitos e deveres. Inclusive tem o direito de errar. E às vezes a gente acha até que a gente erra mais. Vocês já viram como é que a gente erra depois que começa a estudar muito? A gente começa a errar. Não é que a gente passou a errar mais. A gente começou a perceber. A nossa consciência começa a perceber o quanto que a gente ainda age contrário à lei de Deus. Por que acontece isso, hein? É como se fosse assim, olha só. Está vindo uma pessoa atrás de você, ó. Quando ela errar e cair, vê se você tem a mesma complacência que você está tendo contigo, você tenha com ela, que é a indulgência. Olha como é que mudou a situação. Eu não errei? Eu não estudo? Estudo. Eu erro? Ah, erro muito. Como erro? Dói? Ah, dói muito. Dói muito. Dói porque eu já tenho a consciência do erro. Dói porque na hora que o outro me aciona, que eu não quero mais ser reativa, que nós falamos, eu tenho esse tempo para pensar, eu me lembro de Jesus. Eu já me lembro de Jesus. E naquele momento eu tenho que escolher. Com quem que eu fico? Com o meu lado instintivo, que eu já sei como é que é, como é que eu vou agir mesmo, que eu posso já até ter me apaixonado, está mais fácil, é mais cômodo, ou eu já estou num processo de não reagir, mas sim agir. Agir conforme ele me ensinou. Dói? Ah, dói. Dói. Dói muito. Porque é um processo de transição. É igual aquele sapato. O sapato está velho demais, não dá para usar. Já arrebentou a sola, o dedo está para lá de fora, está com boca de jacaré. Comprou sapato novo aperta. Não dá para ficar com sapato novo ainda, até ele amaciar. Então é igual aquela situação. É o velho e é o novo. E até que a gente vai se esforçando e lembrando assim, foi uma escolha que eu fiz pelo novo. Eu quero uma nova pessoa, porque eu quero um novo mundo. Eu falo que eu quero um novo mundo, eu quero um mundo melhor, de amor, de paz. Então eu tenho que ser essa nova pessoa. Eu vou ter que passar pela dor do novo, até ele amaciar, até eu aprender a essas emoções serem também automatizadas como um dia a outra foi. Olha que interessante. Se ontem, no medo, o antídoto dele se transformou na raiva, hoje, no medo, o antídoto se transforma na fé. Então, muitas vezes, quando eu tenho medo, eu posso dizer o que está me faltando é o quê? Fé. Fé em quem? Fé em mim, que eu sou capaz de vencer e superar aquela dificuldade. E fé nas promessas de Jesus, que ele nos fez, é a fé. É com essa fé que eu vou vencer o medo. Chico Xavier conta que uma vez chegou um homem perto dele e que falou alguma coisa com ele, e ele ficou olhando, paralisado, e o homem saiu rapidamente. Ficou todo mundo intrigado, curioso saber o que aconteceu ali. E depois foram perguntar a ele, Chico, o que aconteceu? Ele falou assim, olha, o que aconteceu? Que ele falou que veio para me matar e tinha uma arma na pasta. E você, Chico? Ele,
Eu falei assim, seja feita a vontade de Deus. Não tinha nem onde correr, né? É o medo. Aí ele falou, seja feita a vontade de Deus, meu filho. Se tiver que ser, será. Pense. Então, naquele momento, né? O rapaz modificou e saiu da situação e ficou a experiência. Quantas vezes, né, nós lemos em histórias que foram realmente vivenciadas, né, principalmente quando a gente fala da vigilância que nós temos que ter nesses comportamentos, dessas situações que são, né, levadas para um plano espiritual, naquela série de raiva, de ódio, e depois reencarna de novo, aquelas famílias que brigam, tem outra que briga, e volta em outra reencarnação. Por isso que muitas vezes, ao desencarnar, o espírito observa aquele que odiou e fala, não quero voltar não. Ah, não quero. Ele lembra daquilo que ele fez com ele. Tudo sendo espírito, ele também sente. Mas aí ele lembra a opção que ele tem. Ou ele vai ficar ali, ou ele vai progredir. Ali, durante um tempo, entre aspas. Ou ele vai progredir. Para progredir, a senha é caridade. Não existe outra senha. Então, ele vai ter que aprender a se reformular, reestruturar as emoções para voltar naquela família e perdoar aquela criatura. Porque talvez no laço sanguíneo, aquela situação aconteça de uma forma melhor. Não ótima. Melhor. É o que dá para ser. Então a gente tem que pensar muito nisso. Quando a gente passa a se esforçar, que nem a mensagem nos fala, de sairmos, né, desse automatismo animal para nos humanizarmos, termos o autodomínio, né, sentir dentro de nós as emoções, denominar, parar e luarizar, né? Ou então, a gente pode falar assim, trazer a luz do raciocínio, de tudo aquilo que a gente aprendeu com a doutrina espírita, com Jesus, na hora que aquilo está acontecendo, eu jogo aquela luz. Aí eu penso comigo assim, o que Jesus me ensinou a fazer nessa situação? A amar. Eu vou ter que aprender a amar. Então a gente entra no esforço desse amor. Então o outro se transforma num instrumento de avaliação da nossa capacidade de amar. Nós não estamos aqui para progredir? Estamos. Como é que nós vamos ser avaliados? Uns pelos outros. Como é que é a nossa relação? Quando alguém pensa na gente, como é que pensa? Que pessoa ranzinza, que pessoa que o tempo todo reclama de tudo. Ou então, nossa, fulano é uma pessoa tão otimista, fulano é uma pessoa que dá... Como é que está sendo essa avaliação? A nossa capacidade de amor é um amor de forma indistinta, é o amor incondicional que a gente está caminhando nas nossas relações. Então, quando a gente procura modificar a voz dentro de uma possibilidade, que não seja uma voz, né, tão imperativa, tão forte, a gente já começa a reparar o nosso olhar, a gente já começa a reparar nossos gestos, a gente já começa a observar até aquilo que a gente ouve, como música, e a gente começa a buscar o belo, a buscar o que é bom, a buscar o amor. E assim a gente começa a sentir crescer com o Cristo. Essa é a proposta, crescer com Jesus. Portanto, o próprio Espírito que deu a mensagem, ele foi muito humano quando ele disse que ele passou por essa última existência na Terra e ele experimentou, ele falou, essa tortura, né? Foi uma tortura penosa. Ele diz ainda que foi difícil com algumas pessoas. Porque a gente sabe como vai ser difícil. Porque não é fácil. Porque entre o processo de ler, conhecer, estudar e fazer,
tem uma diferença muito grande. Imaginemos até o ponto de automatizar, como Jesus era. Automatizado no bem. Automatizado no amor. Então chegará um dia também que teremos esse automatismo. Por isso nós estamos aqui, todos nós, estudando, raciocinando, conversando com a gente mesmo e dizendo, isso não é uma imposição, não. Isso é uma proposta de crescimento. E eu quero crescer. Eu quero estar dentro da lei de Deus porque eu quero ser feliz. Porque Jesus o tempo todo demonstrou que a violência não combina com a felicidade, com a paz. O tempo todo a vida dele foi uma vida de amor. Que ele nos deixou exemplos. Portanto, nós ainda, alunos, aprendizes, já podemos pensar assim. Na hora que a situação acontece e que eu tenho medo, eu paro e sinto medo dentro de mim, eu falo assim, o que é isso que está acontecendo? Foi a minha vaidade? Eu estou sentindo meu orgulho? Ainda é meu egoísmo? Ah, mas não importa. Eu vou buscar, eu não estou automatizado. Quando eu não estou no automático, o que eu tenho? O manual, não é? Não é assim? Tem o carro automático e o carro manual. Quando eu estou no manual, o que eu faço? Vou buscar o meu manual. Aqui meu manual, ó. É o Evangelho de Jesus. Como é que Jesus se portava diante dessa situação? Todas as situações da vida estão dentro desse manual. O que me cabe fazer? Ter boa vontade, estudar, me esforçar, fazer sacrifícios para segui-lo e perseverar, porque eu vou errar. Mas com a perseverança e com a esperança, eu sei que é da lei de Deus que todos nós iremos progredir. Portanto, o antídoto do ódio será sempre o amor. Porque o amor é a única coisa que a gente pode falar de sentimento que é eterno e verdadeiro. O restante é tudo passageiro. É tudo enquanto a gente está aprendendo a viver. Só o amor vai ser eterno. Que Deus assim nos abençoe e que Jesus, em cada coração, estimule o desejo sincero de se esforçar para amar a todos, olhando o outro e falando, Senhor, talvez eu não me perdoe por mim, mas eu vou perdoar em teu nome, porque eu estou nesse exercício de aprendizado e oferecendo a todos a oportunidade que Deus está me dando de misericórdia. Muita paz em todos os corações.